E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Mais uma vez a gente está aqui e eu estou até combinando com o fundo, olha que legal. E vamos falar hoje sobre a questão da gente ter possibilidades e desafios em relação à educação nos dias de hoje, nos dias de pandemia, tá? Vamos falar sobre a questão das possibilidades primeiro, aí eu vou fazendo umas pinceladas e buscando a questão dos desafios, tá? No que a gente pode falar de imediato da questão que a gente vai ter de possibilidades na educação durante a pandemia? A questão do uso da tecnologia. É muito importante que a gente entenda que a questão do uso da tecnologia vai fazer e já está fazendo diferença, tá? É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente percebe que na pandemia a gente está usando a tecnologia já disponível, a gente consegue ter uma resistência menor, tá? A questão da experiência educacional que a gente vai ter em cima disso é muito enriquecedora, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. De que maneira essa experiência pode ser enriquecedora? Quando a gente pega e coloca no nosso planejamento, a gente vai colocar o uso da tecnologia com apps de conversa, apps de debates, né? A gente pode botar o Kahoot, que é um aplicativo de utilização também em aulas, o Remind, que é um outro aplicativo que você pode conversar com os alunos. Ainda tem uma coisa interessante, que quando você coloca o seu horário de trabalho, você coloca, o aluno sabe que ele vai mandar uma mensagem para você, mas naquele momento você não necessariamente vai atender porque você não está no seu horário de trabalho. Então são várias possibilidades, vários recursos que a gente tem disponíveis para trabalhar com a tecnologia. Mas não somente da questão da utilização da tecnologia ser um recurso intermediário para nós, tá? Quando a gente tem a possibilidade de utilização da tecnologia na sala de aula, né, a gente vai pegar e utilizar para a melhora da nossa experiência. Como assim? Quando a gente tem utilização do Google Forms, por exemplo, vai fazer uma lista de exercícios, vai fazer uma prova, nós temos o resultado em tempo real. Se você faz uma lista de exercícios sobre qualquer assunto, digamos que eu vou fazer uma lista sobre reforma protestante, eu faço. Os alunos vão fazer o exercício em sala na hora, já está previamente montada, eles entram pelo celular mesmo, fazem o teste e enviam. Eu recebo na hora, no meu computador, tablet ou celular, e já faço a liberação da nota para eles e eu já sei quem foi melhor em tal ponto ou não, eu já verifico em tempo real se eu preciso ou não fazer uma atualização daquele assunto, se eu preciso fazer algum ajuste naquele momento, se o aluno não entendeu o ponto A ou o ponto B. Né? Eu consigo fazer esse retorno do conteúdo na hora, ao invés de ter que ir lá na frente esperar a prova mensal, a prova bimestral, para aí sim poder fazer esse ajuste. Se eu consigo ter isso num ponto, ali na hora, já é um grande ganho. É uma das várias possibilidades do ensino nesse momento da pandemia, tá? Que a gente está utilizando as tecnologias online, as tecnologias digitais. Uma outra coisa interessante para se falar é o seguinte, que muita gente pergunta para mim, Jambeiro, a gente está ou não está na aula online? A gente está ou não está no período de aulas EAD? Olha, o EAD tem algumas particularidades, tá? Na questão da gente ter um design instrucional, você tem um preparo para aquilo, você vai montar uma estrutura de ensino com um sistema de avaliação direcionado, bem focado na questão do processo e não somente do resultado lá no final, que é o costume que a gente tem hoje em dia, mas na prática, hoje a gente está vivendo numa realidade EAD, tá? A gente está vivendo na realidade, porque todo mundo preso em casa por causa da pandemia, e se você não está, você devia estar em casa, tá? Para não ficar doente e não passar para os outros. Então, quando a gente tem a questão de utilização da tecnologia, o computador, celular, notebook, qualquer aplicativo ou plataforma que seja, intermediando esse trabalho que a gente está tendo com os alunos, é ensino à distância, tá? Pode não ser o ideal, mas é o possível, tá? Então, quando a gente tem a utilização dessas tecnologias, e eu posso ficar aqui um tempão falando, a gente está utilizando sim a tecnologia e está usando sim o ensino à distância, beleza? Uma outra situação que a gente tem aqui de possibilidades é viver e realizar novas situações.
Tá? A gente pode compartilhar, eu, por exemplo, quando eu estou dando aulas online, eu compartilho tela, eu posso comentar com alunos sobre uma imagem, eu aumento, vou lá na tela da imagem, né, aumento e mostro, olha, tá vendo esse detalhezinho aqui da imagem? Ontem, por exemplo, eu compartilhei com os alunos uma imagem de Napoleão sendo coroado e ficamos metade da aula quase comentando sobre detalhes da imagem, né? Que o Napoleão estava no meio daquela imagem, então ele era o cara mais importante da cena. Você tinha o Papa para trás dele, porque o Papa não aceitava coroar uma pessoa do povo, ele pegou a coroa da mão do Papa e se autocoroou. Então o quadro que representava esse momento tinha toda uma simbologia, que é um recurso que a gente pode utilizar de uma forma interessante e prática nesse momento de aulas online, aula remota, aula à distância, dê o nome que você quiser. Então, quando a gente consegue fazer isso, eu particularmente tenho achado mais enriquecedor do que utilizar somente em sala de aula, porque você joga na projeção em sala de aula, né, e você tem um certo rendimento. Aqui na aula online, você consegue puxar o aluno, fazer com que ele entenda, que ele interprete, está passando para todo mundo ali. Você pode gravar a aula para o aluno ver depois. Então, tem até a questão do recurso do aluno ficou doente, o aluno não pôde ir na aula, ele vê depois, né? Esse recurso, que é uma possibilidade também, de você utilizar isso para o futuro. Quando acabar a pandemia e nós voltarmos a nos vermos, a gente se abraçar, se reencontrar, algumas coisas dessa tecnologia que nós temos usado vai se manter. Por exemplo, a possibilidade de você gravar aulas, se você quiser, para depois repassar para os alunos. O conteúdo que a gente já tem produzido agora vai ser um subsídio para o futuro, para você compartilhar com os alunos. Ano que vem, por exemplo, o aluno faltou, lá no YouTube do professor tem essa aula aí do ano passado, você pode assistir também e tirar suas dúvidas. Então a tecnologia está vindo para ajudar a gente, para fazer com que o procedimento de aprendizado, o processo de aprendizado, seja constante, contínuo e cada vez mais claro para a gente. Porque, olha, se tem uma coisa que eu detesto, e eu acredito que vocês, professores também, tem o professor Lucas aqui, uma coisa que o professor detesta é fazer as coisas, planejar aquela aula massa e o aluno precisa copiar, vai valer nota, vai cair na prova. Cara, é muito chato, velho. É muito chato. Então é importante que a gente tenha a questão de entender esse processo do ensino remoto, do ensino online, para que a gente consiga entender que é necessário fazer uma mudança nesse procedimento. Não reproduzir, aí eu venho a questão do desafio. Primeiro desafio, a questão de você não reproduzir online a sua sala de aula presencial, porque fica insuportável. Tá? Você reproduzir a realidade que você tinha em sala de aula, você reproduzir ela 100% na sala online, é insuportável. O aluno não vai prestar atenção. Então, o que você tem que fazer? Ser mais criativo. Na aula online, você saber falar, você ter uma postura de conseguir conversar com o aluno. Importante, você vai errar em algum momento. Assuma o seu erro, leva para frente, não tenha vergonha. Fala, gente, me confundi, errei. Você vai gaguejar, isso é normal. Tá? A gente está ligado na câmera e ligado no computador e mexendo e abre tela, fecha a tela, compartilha, ouve a dúvida do menino. O aluno fala, professor, meu sinal travou, não te vi, não te ouvi. É normal. Então você vai ter essa dificuldade, né? Mas é passar por cima, é assumir a falha da tecnologia, que não é sua, e quando acontecer um erro com você, assume ele também, certo? Um outro ponto muito legal para a gente poder trabalhar, que é uma possibilidade muito interessante desse momento, tá? É a questão de uma possibilidade dos professores saírem da bolha que vivem. Tem muito professor que vive numa bolha. Tem 20 anos que eu trabalho só copiando no quadro, botando uns slides meia boca no projetor, fazendo uma provinha mais ou menos, mas está tudo bem, o time que está ganhando não se mexe. Não pode ser desse jeito. Se a gente faz uma coisa meia boca, o resultado vai ser meia boca e você vai ser conhecido como um professor meia boca. É isso que você quer? Acredito que não, né? Então, quando você pega e tem essa situação que a gente tem que correr atrás e fazer a diferença, é interessante que você faça a melhor aula possível, o melhor produto possível para o consumidor final, que é o nosso aluno, né?
Então, quando a gente está se preparando para isso, faz uma aula que às vezes você não tem o tempo de fazer um slide, fazer uma coisa super criativa, uou, hollywoodiano. Não tem problema. Se você sabe, se você domina o seu conteúdo, você pode pegar uma imagem da internet, compartilhar com os alunos e fazer com que esse conhecimento seja enriquecedor. Você explicando, falando. Outro dia também, ontem, eu conversei com alunos meus. Semana passada eu tinha mandado para eles assistirem um filme, 2 na realidade. Percy Jackson e Mar de Monstros e Percy Jackson e Ladrão de Raios, porque a gente ia falar sobre mitologia grega. Foi uma aula inteira falando sobre isso, contando várias histórias, compartilhei uma árvore genealógica que mostrava o tanto de deusas, semideusas, pessoas humanas que Zeus teve filhos. E então isso fez com que a aula fosse interessante, com que a aula fosse divertida. Então é sair da sua bolha e buscar outras opções, tá? Fazer com que os alunos entendam isso. E você, como professor, consiga utilizar. Desculpa, a gente engasguei aqui. Jambeiro, mas é uma dificuldade conseguir fazer isso, porque eu não consigo entender. Na minha escola eu uso o Zoom e eu me enrolo todo com ele, ou eu uso o Classroom com o Google Meet, eu me embanando todo também. Não, no meu colégio a gente grava vídeos pequenos e manda no WhatsApp, ou a gente usa outros aplicativos, né, o Skype, não importa. Se você utiliza qualquer aplicativo de conversa ao mesmo tempo, né, a conversa síncrona, você tem que aprender, você tem que saber mexer nisso. É necessário que você consiga utilizar dessa forma. E aí, se você tem alguma dificuldade, algum problema, fala comigo, eu te ensino a utilizar essas tecnologias. Tá? O outro ponto da questão do professor sair da bolha é que quem não sair da bolha vai ter problemas, e sérios, porque já tem escolas contratando professores e professoras que entendem e sabem utilizar essas tecnologias. Se você é um professor que não sabe utilizar essas tecnologias, você está no sal, porque assim que acontecer a volta à sala de aula presencial, você está na rua. O professor que sabe utilizar a tecnologia digital, que sabe utilizar as tecnologias para dar a sua aula online, vai ser o professor que vai estar empregado no segundo semestre, no ano que vem. Quem não souber mexer com isso, quem ficar enrolando, eu vou tentar ver do jeito que dá, vai ficar fora do mercado, gente. É uma tendência que já está acontecendo em Brasília, no Rio, em São Paulo. Eu tenho acompanhado isso, eu tenho amigos, professores no Brasil inteiro e até fora. E a gente tem visto isso. Quem está sabendo mexer com essas tecnologias, está empregado, está tranquilo, está conseguindo, está no mercado. Quem não está sabendo, quem não entende isso, vai rodar, vai perder o seu emprego. Outra coisa que eu quero ressaltar, que é interessante essa questão das possibilidades. Vocês têm que lembrar, né, vocês colegas professores, que a BNCC continua valendo, tá, professores, colegas professores? A BNCC continua valendo. A gente está no período de pandemia, que ninguém imaginava que ia acontecer uma coisa semelhante, mas a BNCC continua válida. Então a gente tem que continuar aplicando todas aquelas competências. A do pensamento crítico, a da questão da interação com a tecnologia, da empatia, tudo. A gente tem que utilizar aquelas 10 competências, a gente tem que trabalhá-las em sala. E esse é o momento perfeito para a gente trabalhar a competência número 5 aqui, ó. Aqui, número 5. Trabalhar a competência número 5. Por quê? Porque a competência número 5 é da cultura digital. E acabou que aconteceu por causa da pandemia, nós todos estávamos mergulhados de cabeça no digital. Então, se você tem a possibilidade de aprender, aprenda. Existem vários tutoriais na internet. Eu tenho um curso direcionado para professores, para que vocês, colegas professores, possam aprender como mexer com essas tecnologias. Eu vou te ensinar isso. Eu vou te ensinar não só isso, mas uma coisa muito mais interessante, que é você aprender a pensar digitalmente. Porque o pensar digitalmente é uma outra possibilidade que surge com o ensino na pandemia. Se você pensa digitalmente, você consegue ir além. Você não fica preso ao seu livro didático, ou à sua apostila, ou ao seu livro online, você consegue ir além. Né? Por exemplo, professores de matemática, que não tem mais o quadro para escrever. Quando o professor pensa digitalmente, ele vai e utiliza uma mesa digitalizadora e faz a sincronia com o seu computador.
resolve o problema dele. Quem não pensa digitalmente vai fazer gambiarra, vai pegar uma cadeira, vai cortar o fundo da cadeira, para botar o celular pendurado aqui, para o celular filmar você escrevendo no papel aqui embaixo. Então, quando você pensa digitalmente, você já faz uma diferença. Você já consegue ir além. A qualidade da sua aula fica melhor, a qualidade do seu trabalho fica melhor, e isso é percebido pelos alunos, pelas famílias e principalmente pelas escolas. Isso é muito importante da gente pensar, tá? Além disso, a gente tem a questão de colocar... Opa, tem uma pergunta aqui. Interessante, o J. Luiz. Eu sou professor de ciência da natureza. Como posso pensar digitalmente se não posso fazer uso de laboratórios? Tem um colega meu que participou de uma live aqui conosco, o professor Felipe Ferreira. Tá? Ele é doutor em biologia e ele tem feito o quê? Ele tem os equipamentos básicos de laboratório, ele tem feito as aulas de dissecação, por exemplo, as aulas de anatomia de animais e tal, em casa, né? Ele tem utilizado isso, ele tem algumas pipetas, ele tem aqueles outros frascos que eu não lembro o nome, de laboratório de ciências e tal, e ele utiliza isso, faz a transmissão ao vivo para os alunos. Quando é algo mais elaborado, ele grava e edita e passa para os alunos, assistam esse vídeo, né? E ele utiliza muito o laboratório na escola. Só que não tem como fazer isso agora, né? Então, ele faz esse trabalho de casa. Aí você, Luiz, vai perguntar, mas eu não tenho esse material em casa, como é que eu vou fazer? As escolas, a maioria delas, acredito que até todas, né, têm disponibilizados espaços das próprias escolas para os professores. Então você pode ir, se você não tem esse equipamento em casa, como esse professor que eu citei, você pode ir na escola e fazer a gravação da sua aula utilizando o laboratório e passar para os alunos, ou fazer uma live do laboratório da escola, né? Porque vai estar só você ali mesmo, esterilizando, limpando tudo. Opa, deixa eu ver uma outra pergunta que você mandou aqui. No caso da física, a mesma coisa. Se você não tem os recursos em casa, né? Ou buscar algum vídeo e tal na internet, no YouTube, que tem de tudo, né? Para poder trazer, para que os alunos vejam como é que funciona, ou também você ir para o laboratório da escola, que tenha os recursos e fazer a gravação de lá, ou a live de lá. Né? Olha, vamos fazer esse experimento, eu não sei o nome, né? Eu sou da história, não vou lembrar esses nomes, mas que você solta dois corpos no vácuo e eles descem juntos. Né? Não importa se é uma bola de chumbo e uma pena, elas vão descer juntas. Então, é utilizar os recursos, né? Porque as escolas estão correndo atrás, tentando fazer o possível e o impossível juntos com os professores para que aconteçam as aulas. Então, eu acredito que escola nenhuma vai se negar a abrir os laboratórios para que os professores possam dar aulas de lá, ou ao vivo, ou gravadas, como eu te falei. Beleza? Então, seguindo, uma outra possibilidade que a gente tem é da questão da aplicação real do que Paulo Freire fala de não termos a educação bancária. Tá? Porque hoje em dia ainda temos bastante, em muitas escolas, o que o Freire chamava de educação bancária. O que é isso? O aluno vai, anota o que está sendo copiado, aí depois ele tem que decorar aquilo que está copiado para botar na prova, e se não tiver certinho como está na prova, ele tira pouca nota, ele perde conteúdo. De nada, Luiz. Você fica à vontade. Fique aí e faça mais perguntas. Então, a educação bancária hoje, a gente tem isso. Né, ainda, de copiar, colar, botar tudo certinho de acordo com o que o professor quer. E os alunos acabam ficando viciados nisso. Os alunos fazem cópia da internet, entregam para professores, não pensam em cima do assunto que o professor sugere, e aí ainda fica isso. Esse é o momento, na aula online, de você fazer o que Paulo Freire falava, da gente ir fora da caixinha. Faz uma aula divertida com música, faz uma aula com teatro, faz uma aula com fantoche, tem várias possibilidades. Né? Dentro da sua realidade, dentro do que você puder fazer, faça. Ou às vezes não dá para fazer isso, recomenda um filme. Além desses que eu falei, eu recomendei um tempo atrás, até já citei em uma outra live aqui, a questão dos alunos assistirem um filme do Chaplin, Tempos Modernos. Eu estava falando de Revolução Industrial. Então teve tudo a ver
com o que era o tema das nossas aulas e debatemos depois em sala e tal. Então é importante a gente conseguir sair da bolha, sair da caixinha, fazer com que a aula seja diferente, com que o nosso trabalho seja diferente para os alunos, ok? Um outro ponto, e aí isso vai interessar no bolso de vocês, colegas professores. Nós todos temos algum conhecimento muito próprio, né? A gente fez anos e anos de faculdade, alguns têm mestrado, doutorado, especializações. Então, quando a gente tem esse conhecimento, nada mais justo do que a gente seja remunerado por ele. E não só pelas escolas. A tecnologia, hoje em dia, está permitindo que muita gente conheça o mundo de cursos online, o mundo de vendas online, que a maioria da gente não conhecia. Então, você, professor, que tem um conhecimento, tem toda a possibilidade agora de aprender como fazer isso virar dinheiro para você na internet. Você pode monetizar o seu conhecimento na internet, né? Tem um passo a passo, né, para fazer isso. É um dos componentes do curso que eu falei para vocês, que é o meu curso para professores, é um bônus em que eu ensino os professores a como monetizar o seu conhecimento na internet. O professor fazer seu curso para poder vender o seu conhecimento na internet. Porque o que ele vai gastar de tempo e dinheiro para produzir um curso, ele faz 50 cursos. Né? O que ele vai utilizar para gastar, para pagar, para fazer uma aula, ele vai ter 50 mil pessoas que possam assistir. Né? Sim, Luiz, uma possibilidade. Faz a questão de experimentos de baixo custo. Né? E aí a gente vai pensar agora em desafios. E os desafios eu vou trazer também a proposta das soluções. Tá? A questão dos desafios. Tem muito professor, como eu falei, que não sabe utilizar os aplicativos, os sites e pena muito para saber compartilhar uma tela no Google Meet ou compartilhar a tela no Zoom ou utilizar os recursos disponíveis no Classroom. E os professores têm que saber, precisam saber. Se você tem condições, compre um curso ou vai buscar tutoriais na internet, mas não fica parado. Porque se você, colega, ficar parado, você está perdido. Tá? É importante aprender a usar esses aplicativos. E tem muitos, né? Como eu já falei no começo da live. WhatsApp, Telegram, Remind, Kahoot, o Google Forms, Google Classroom, você tem o Microsoft Teams, o StreamYard, que você pode fazer lives pelo YouTube. O StreamYard você tem 20 horas mês gratuitas para você poder fazer lives pelo YouTube. Né? Se a sua escola compra o pacote do Google Classroom, você tem uma série de benefícios, mas você pode abrir como uma pessoa física também. Então são muitas possibilidades que você tem aprendendo a utilizar os aplicativos e os sites. Tá? E reforço uma coisa que eu falei antes. Tá? Sai da zona de conforto, sai da sua bolha. É importante que a gente saia da bolha, porque a gente consegue ver com mais clareza as coisas ao contrário. As coisas ao redor. Tá? Uma possibilidade muito legal são os softwares livres. Tá? O Linux, por exemplo, até uns 3 anos atrás, 3, 4 anos, eu tinha pavor do Linux. Por quê? Eu era um acomodado, eu estava na bolha do Windows. Eu utilizava o Windows, para mim tá bom e tal, pá. Quando eu comecei a trabalhar com internet, né, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de plataformas, cursos online, eu falei, cara, o Windows é uma porcaria, você precisa melhorar, mudar as coisas. E eu fui apresentado ao Linux. E o Linux hoje tem tudo que eu preciso. De ontem para hoje eu precisava fazer um mapa mental e não estava conseguindo fazer a importação do mapa que eu fiz no site para PDF. Encontrei um aplicativo no Linux, baixei, fiz em 30 minutos o mapa mental que eu precisava, né, e fui embora. Outros recursos que a gente vai ter, o equivalente ao pacote Office, que é o OpenOffice, no Linux também, né, você pode fazer tudo, os mesmos slides e tal, utilizá-los nas suas aulas, certo? Então a gente tem sempre que estar buscando sair da zona de conforto, aprender a utilizar as tecnologias. Tá? Que é um desafio para muita gente. Eu participo de um grupo no Telegram que tem quase 500 professores do Brasil inteiro, que eles vêm muitas vezes pedir ajuda para essas coisas básicas. Como é que um professor veio um outro dia perguntar para mim, nesse grupo, que eu sou um dos administradores, né? Vieram perguntar, ô Jambeiro, como é que eu instalo o Google Classroom? Oi? Não tem que instalar, cara, já está lá, você tem que abrir a turma, configurar com seus dados e tal.
Fiz um vídeo tutorial passo a passo e mandei para essa pessoa, né, para que essa pessoa pudesse assistir e entender. Entendeu, agradeceu e tal, e continuou dando as suas aulas numa boa. Então, esse professor saiu da bolha, saiu da sua zona de conforto, foi atrás, buscou as informações, conseguiu fazer e está dando as suas aulas. Ele já está fazendo a diferença. Tá? Colegas professores que já passaram por aqui, participando de entrevistas comigo, fizeram lives conjuntas, estão agora dando treinamento em escolas. Já tem gente dando treinamento em colégios dessas ferramentas que eu estou falando aqui para vocês. Mais uma forma, né, de você ser visto, ser admirado e ter um dinheiro a mais. Como eu já falei para vocês, não reproduzam a sala de aula presencial na sala online, que vai ser um desastre. Tá? Pensa na aula online de uma outra forma, como é que pode ser mais divertida, como é que pode ser interessante, utilizar vídeos, desenhos, recursos que você possa tirar da sua cabeça para trabalhar com os alunos. Na física, como o Luiz falou aqui mais acima, fazer, por exemplo, na questão do movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado e tal, pegar e utilizar a corrida de Fórmula 1, pega um trecho de uma corrida e mostra para eles. Aproveita e mistura com história e mostra corridas do Ayrton Senna, que são mais antigas, né, para poder mostrar para as pessoas como é que funciona a questão da aceleração e da desaceleração na física, utilizando a Fórmula 1, porque se fica só falando, porque a desaceleração de tantos metros por segundo é muito chato. Se você mostra na realidade ali a questão de um carro de Fórmula 1, um carro de Stock Car, né? Ou às vezes num jogo de futebol, o jogador está vindo correndo e bum, esbarra no zagueiro do time adversário. É uma desaceleração de uma vez só. Né? Então mostrar como é que funciona. Aí nas ciências, mostrar como é que é a questão das articulações, do osso, do músculo no jogador de futebol. Dá para fazer. É só ser criativo. Tá? Um outro ponto importantíssimo, e esse é um grande desafio, é uma possibilidade que a gente tem e também um grande desafio, fazer com que as famílias participem realmente do processo de ensino. É muito importante trazer essas famílias para o processo de aprendizagem de ensino. Porque tem muita gente que, assim, qual era a situação pré-pandemia? A situação... Mais uma professora aí. Seja bem-vinda, Vanessa. Quando a gente teve a situação pré-pandemia, as famílias eram assim, vou deixar meu filho na escola, vou trabalhar, vou fazer o que eu preciso fazer e tô nem aí, vou pegar meu filho depois e vamos ver as notas no final do mês, no final do bimestre. Agora, principalmente para a educação infantil, as famílias estão participando muito da vida dos alunos. Estão falando assim, cara, como é que eu vou poder me virar com esses meninos, com essas crianças? Eu não consigo ensinar eles a entender o significado de uma sílaba. Aí entram os professores online. Quando você tem, hoje, as famílias participando, isso tem que ser aproveitado. A gente tem que conseguir trazer as famílias para junto de nós e fazer com que as famílias joguem junto. E graças a Deus, muitas famílias têm jogado junto conosco, né, com os professores, dos pequenininhos até o ensino médio. As famílias têm jogado junto conosco. Né, de professores, como é que a gente pode tirar uma dúvida assim? Qual é um outro recurso que a gente pode trazer? Alguns pais que até sugerem novas ferramentas que eles possam conhecer e a gente não. Então é trazer a família para o processo. Porque é muito bonito no papel quando você vê, a escola faz com que a família participe do processo. A família normalmente participa do processo quando é uma festa. A festa da família, Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, festa do estudante, acabou. Agora a gente tem uma realidade em que os pais, as mães ou os responsáveis, porque tem alunos que são criados por tio, por vó e tal, esses indivíduos agora estão de verdade entrando no sistema, no processo de ensino-aprendizagem. E alguns têm resistência. Então a gente tem que buscar quebrar essa resistência e trazê-los para jogar junto conosco. Porque quando realmente a família participa com a gente, a coisa anda. Quando a gente consegue trazer a pessoa para trabalhar junto conosco, nas famílias, aí o desenvolvimento é muito maior. E a gente consegue até descobrir detalhes da dificuldade do aprendizado, às vezes em casa. Porque o ambiente é muito barulhento, porque os pais brigam muito, porque o aluno não consegue entender em casa, porque sempre tem alguém que atrapalha, porque às vezes os pais não valorizam o ensino, só colocam a criança na escola porque é obrigatório.
Então são várias situações que a gente tem que estar sempre atento, beleza? Um outro ponto, não achar que é algo passageiro, porque gente, ó, presta atenção, eu vou até molhar a palavra, deixa eu pegar minha água aqui, só um segundinho. Vou deixar a água lá longe. Quando a gente para e pensa que esse momento é passageiro, ele não é. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem a situação da Covid-19, a gente reza para que seja algo passageiro e vai, em algum momento, estar controlada, vai reduzir, a gente vai poder voltar à vida em sociedade, né? Mas essa questão do uso da tecnologia não vai ser algo passageiro, tá? Eu já falei algumas vezes nessa live. A gente vai ter essa questão da tecnologia como algo que vai ficar. A tecnologia vai ficar para o mundo pós-Covid, tá? Para o mundo pós-pandemia. A gente vai ter a utilização da tecnologia em sala de aula, os professores não vão deixar de utilizar isso, porque é muito interessante, é muito prático e é muito ágil você fazer os exercícios num formulário, teu resultado, e você conseguir fazer com que aquele resultado te dê um ganho muito grande na mesma aula, no mesmo dia, para que você consiga desenvolver melhor o processo, o conteúdo. Você não vai ter que correr atrás desesperado para terminar o conteúdo, você vai ter recursos para aprofundar o assunto. A questão de utilização dos contatos com os alunos vai ser uma outra coisa que vai continuar, de você ter essas novas formas, esses novos ramais de comunicação, para estar sempre antenado, para o aluno tiver uma dúvida, uma dificuldade, conseguir trazer essas informações para si, tá? As escolas estão se reinventando, tá certo, que por necessidade, mas as escolas estão se reinventando, trazendo essas tecnologias para os professores, trazendo treinamentos, ensinando coisas, estão fazendo parcerias com a Microsoft, estão fazendo parcerias com o Google ou com alguma empresa A ou B, mas sempre buscando o aprendizado nesse processo. Então é muito importante a gente estar ligado nisso. É muito importante a gente estar pensando nisso, de que, olha, o processo agora da Covid, o processo da epidemia é passageiro. Só que as mudanças que a gente está vendo na tecnologia não são. Elas vieram para ficar. Do mesmo jeito que há 50 anos você teve grandes mudanças na educação depois da Segunda Guerra Mundial, né? A forma de se ensinar mudou. A gente teve há 30 anos reformas educacionais que mudaram o currículo, há 20 anos teve de novo. Essa é uma mudança que está sendo imposta pela realidade. É uma mudança do currículo que está sendo imposta. E a gente conectando com a BNCC, a gente vai poder fazer uma explosão de conhecimento. Mas você precisa estar ligado no que é importante. Saber utilizar a tecnologia, saber fazer um bom uso dela, saber interagir com os alunos, interagir com a família. Tá? Esses são os grandes desafios. Certo? Se tiverem alguma pergunta, pessoal, podem fazer. Vou molhar a palavra aqui mais um pouquinho. Mandem a pergunta aí. E aí, Rafael, tudo beleza? Rafael é um grande violonista, um cara fantástico, toca muito. Se eu conseguir tocar igual o dedinho dele aqui, ó, tô feliz da vida. Vamos lá. Aproveitando que a gente falou da questão das possibilidades da BNCC. Quando a gente trabalha nesse momento com a BNCC e a questão de BNCC e online, a gente pode e deve fazer o seguinte, um exemplo, tá? Você está numa aula online, aí você pede para os alunos abrirem a câmera para você poder dialogar com eles, ou utilizá-los em algum exemplo e tal, e você dialoga com eles vendo eles. E aí você percebe que tem um aluno que nunca abre a câmera, que nunca faz, sempre tem algum problema. Você pode entrar em contato com a sua coordenação escolar e aí a família é contactada. Às vezes é um problema somente técnico, espera-se. Mas às vezes pode ser uma vergonha do aluno, porque no presencial ele sofria bullying, né? E aí nesse momento online ele está com medo de sofrer bullying virtual também, que é uma realidade para muitos alunos e a gente acaba não sabendo. Então, quando a gente pega a competência número 9, que é da empatia, né, da BNCC, a gente consegue trazer isso para a realidade online. Nós sermos empáticos com os alunos, né, e buscar
resgatar cada um. Tá? Esse momento online está sendo importante também porque a gente pode trazer um a um e ver declarações, depoimentos de alunos que falam coisas que não falariam na sala presencial, tá? Ou sinalizam coisas. É importante a gente estar sempre antenado com essa situação de você estar ligado no aluno e tal, e a tecnologia pode ajudar a gente. Tá? Mais alguns exemplos das possibilidades do ensino na pandemia. Você fazer o resgate da prática educacional. Tá? Quando você tem aquela sua prática de 20, 30 anos atrás, sendo desafiada agora, você corre 2 riscos. Ter sucesso, né? Se adaptando à tecnologia e fazendo com que ela se torne parte de você, ou ter fracasso resistindo à situação que se impõe. Tá? Eu sempre friso isso, eu sempre reforço isso. Você, professor, você, professora, e não importa de qual área seja, você tem que estar ligado com a tecnologia. Outro dia me perguntaram nos stories, né, abri uma caixa de perguntas e colocaram assim: se eu quero dar uma aula de música, como é que eu vou fazer? Porque tem o delay. A gente tem a questão de perceber como é que está a sua conexão de internet, professor. A sua conexão é boa? É mais ou menos? É 4G? Você está num ambiente que não tem muita parede? Você está perto ou está longe do Wi-Fi? Tem um monte de situações. Né? Como é que eu faço minhas lives? Eu estou sempre perto do Wi-Fi. Agora eu estou em outro ambiente, que vocês estão vendo, né? Eu estou a 5 metros do ponto de Wi-Fi. Onde eu faço tradicionalmente, eu fico a 2 palmos. Né? Mas eu estou próximo de qualquer forma. E isso ajuda na qualidade da minha live. Tanto aqui pelo celular, quanto quando eu estou trabalhando com o computador. Meu notebook está aqui do lado. Então, quando eu dou minha aula online, eu estou sempre próximo com o Wi-Fi ligado, procurando, estar sempre mantendo ele estável, para poder ter uma boa qualidade de aula. Então, quando tem a situação do que perguntaram, de você ter a conexão de Wi-Fi ou a conexão 4G, você tem, primeira coisa, que ver a qualidade. Começou sua aula, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão beleza? Estão me vendo? Se tiver alguma situação, algum problema, me sinalizem, ou no chat, ou abrindo seu microfone e falando para mim. E aí a gente consegue ir trabalhando com isso. Né? E a questão da sincronia, estão colocando aqui, a questão da sincronia, aí é um pouco mais complicado, porque eu vou estar num momento, se eu vou tocar, por exemplo, com você, a questão é, como é que eu vou fazer? Eu vou estar num ritmo aqui, num tempo, a transmissão vai levar, vai voltar, aí ou é uma quantidade muito grande de ensaios, para você conseguir pegar esse timing, né? Ou fazer a gravação. Né? Mas se é uma aula de um professor, professor de violão, digamos, e estou ensinando vocês, eu vou estar cantando, vou estar tocando, pode chegar atrasado para os alunos, mas aí como a sua conexão está boa, os alunos têm que verificar também a conexão deles. A capacidade de internet, que você tem desde 10 gigas disponíveis numa casa, até 120 gigas, né? Então você tem uma variação muito grande. Às vezes o aluno está vendo você pelo 4G, né? E aí o 4G de cada operadora vai ser um universo à parte, né? Dependendo do local que tiver e tal. Certo? É importante sempre verificar isso. Um exemplo em cima disso que eu falei da capacidade de internet. Aqui em casa nós temos 2 pontos de internet, cada um com 120 MB. Por quê? Eu sou professor, estou dando aula online todo dia. Minha esposa professora também está dando aula online quase todo dia. A minha filha mais nova, ela está tendo aulas online. Então, são 3 pessoas penduradas no Wi-Fi para poder trabalhar ou estudar. Se não for uma internet poderosa assim, não funciona. E aí tem as realidades de cada casa. Tem alunos que têm um notebook para que o pai trabalhe, para que a mãe trabalhe e para que o menino estude. Então, ele tem que ir para o celular. Aí ele vai para o celular, o 4G dele é pré-pago. Não dá. Ou às vezes é pós-pago, ou ele vai para o Wi-Fi da casa, mas como está todo mundo trabalhando, vai ficar ruim. Então tem essa série de situações e que, à medida que a gente for andando, né, e se Deus quiser, saindo dessa Covid-19, as escolas vão se preparar para isso, as empresas de tecnologia estão se preparando para isso, elas estão que nem loucas, colocando a infraestrutura de fibra ótica, atualizando seus equipamentos para suportar essa demanda que não era prevista. Né?
e agora, né, e a cobrança é muito grande, estão tendo possibilidade de sofrer inclusive multas, então eles estão correndo atrás, todo mundo está correndo atrás. Exato, se não tem uma boa internet não adianta. Eu posso ter uma Ferrari de notebooks, se eu tiver uma internet lixo, do que vai adiantar? Nada, né? Ah, pessoas, mandem aí suas perguntas, seus comentários, vou molhar a palavra mais um pouquinho. Então, reforçando, já estamos caminhando para o final da live, reforçando a questão das competências da BNCC, e eu gosto muito de trabalhar com a competência número 5, como eu falei, que é a competência da cultura digital. Se a gente consegue entender e entrar nessa cultura digital, a gente consegue viver esse mundo distópico, né, que a gente está vivendo agora muito mais tranquilamente. Porque a questão do mundo digital, da cultura digital na BNCC, não é somente você pegar um celular e ficar usando rede social. Não é somente você pegar um site, escrever uma coisa lá e falar, alunos, assistam, leiam lá meu blog. Não. É a gente pensar, né, a gente pensar digitalmente. A gente falar de que maneira que eu posso fazer com que esse assunto tal seja mais interessante no mundo virtual. Tem como, por exemplo, tem o Minecraft. Você pode criar um universo no Minecraft e chamar os alunos para jogar. E aí você jogar com eles ali e eles estarem vivendo uma realidade diferente. Tem um aluno meu que estava aqui na live mais cedo, ele tem um servidor, eu acho que é isso, tá? Porque eu lembro que ele me falou, mas eu não tenho a certeza porque eu não jogo isso. Mas ele me mostrou um outro dia, ele tem a questão de um servidor no Discord e ele joga um jogo de guerras medievais. Olha que interessante. Você, ao invés de ficar falando aprender, é uma coisa que eu quero fazer também em breve, aprender a jogar esses jogos, para que os alunos, a gente entre no universo deles, trabalhando essa questão digital, tá? Renata falou aqui, cadê? É o que eu falei no começo, você não estava aqui. Tecnicamente, não é um EAD, porque o EAD vai ter um desenvolvimento todo, vai ter um design voltado para o aprendizado, o processo de desenvolvimento do aprendizado é diferente, o processo de avaliações é diferente, a forma com que você busca o conhecimento do aluno é diferente, a forma como ele interage é diferente. Mas na prática, a gente está vivendo uma realidade EAD, entendeu? Porque utilizando a tecnologia como intermediadora, aulas síncronas e assíncronas, a questão de tecnologias que estão intermediando isso tudo, tá? E sim, é uma outra coisa que eu ia falar, que é um último desafio, a questão da realidade das escolas, tá? Tem escolas pequenas que estão fechando, porque não estão suportando esse tranco, né? Os pais estão cancelando matrículas ou não estão pagando porque não estão recebendo. O argumento dos pais é: eu contratei uma escola presencial, está sendo à distância, então eu quero desconto. A escola não vai me dar desconto? Então eu vou cancelar minha matrícula. Então escolas pequenas estão fechando. As maiores estão segurando a barra, né? Estão conseguindo aguentar o tranco, mas também com essa preocupação de como que eu vou à frente, né? E estão buscando, como eu falei, essas parcerias, essas associações. E a gente precisa pensar também na questão de quem não tem o acesso à tecnologia. E o aluno que mora na zona rural e a internet lá não pega, né? E o aluno que não tem, o aluno de escola pública que não tem nenhum celular para isso, né? Que não tem um telefone que possa ser utilizado para estudar. Jambeira, que é isso? Todo mundo tem celular hoje, nem que seja um pré-pago simplesão. Não é todo mundo. Tem regiões, as comunidades mais carentes de tudo quanto é cidade, às vezes não tem um celular para cada um, né? E aí o aluno não consegue ter acesso ao estudo. Tem escolas que escolheram dar aula só pelo WhatsApp. Como é que faz? Não faz, né? Então a gente tem que buscar olhar isso também. Quem me despertou o olhar para isso foi uma colega professora, a Giovana, amiga minha, que eu chamo de Tuca, minha querida Tuca, um beijo para você. Ela me levantou isso, ela é geógrafa. Ela falou, olha, e a realidade dos alunos que não estão no mundo digital? Aí eu comecei a pensar realmente nisso. A gente tem que estar atento também, é um desafio, um grandíssimo, gigantesco, imenso desafio desse momento é pensar em quem não está nesse mundo digital, certo? Tem algumas coisas aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais aqui.
Sim, exatamente. Tenho ouvido muito que as crianças estão tendo aulas EAD e as pessoas não sabem a diferença, mas é como eu falei, na prática está sendo uma aula EAD. A nomenclatura mais correta seria aula remota ou aula online, mas a prática está sendo EAD. Né? A própria teoria do ensino à distância está começando a ser mudada, porque olha, como é que pode acontecer isso? Né? As evoluções estão acontecendo, as escolas que antes, as escolas agora recentemente, em maio, junho, mandando provas para os alunos, a prova igualzinha àquela impressa, para o aluno fazer em casa, escanear, mandar de volta para o professor. Olha o trabalho, velho. Já começam a mudar. Eu já sei de escolas que você pega e fez o formulário. Google mandou para o aluno, ele respondeu, o sistema corrige, você lança a nota. Você não precisa mais ficar gastando tempo em ficar corrigindo aquela montanha de provas. O sistema corrige. Você já desenvolveu a questão das perguntas, né? Você já pensou como vai abordar aquele assunto. O sistema corrige. E aí você vai fazer o caminho contrário, vindo da nota boa ou ruim, normalmente a ruim, buscar saber por que o aluno tirou aquela nota ruim. E aí corrigir no seu processo e no processo de aprendizado do aluno aquela falha. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Isso, é preciso olhar integralmente. As escolas entenderem o lado dos pais e os pais o da escola. Exatamente, perfeito. E também o dos professores. Porque tem pais, infelizmente tem pais, e eu já vi isso acontecer, de pais comentarem: ah, os professores não estão fazendo nada. Os professores estão em casa, sentados, assistindo televisão e fingindo que estão dando aula. Se tem algum pai aí me assistindo, é um recado para você. A gente está trabalhando e muito. Quando a gente sai daqui, ó, da tela, a gente vai para o computador, vai produzir slide, vai pesquisar a imagem, vai desenvolver uma aula interessante, vai reler os assuntos, os planejamentos, vai fazer um planejamento conectado com a aula online. A gente vai desenvolver coisas que vocês nem imaginam. A nossa rotina, normalmente fora de sala de aula, já é trabalhando em casa. E agora aumentou ainda mais, porque o professor, eu não tenho essa dificuldade, porque eu trabalho com ensino à distância há 7 anos. Mas tem muitos professores que em 15 dias precisaram se tornar editores de vídeo, editor de áudio, youtuber, trabalhar com captação de imagem, entender a questão de iluminação, entendeu? Buscar aprender como utilizar cada um dos aplicativos que eu já falei hoje, Zoom, Google Meet, StreamYard, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, tudo. Kahoot, Remind, tudo. Então, o professor trabalhar desconectado com a tecnologia é um perigo e é um problema. Né? E como eu falei, acontece do professor ter a possibilidade muito grande de ficar desempregado logo, logo. Leonardo perguntando: o que eu acho das escolas militares abrirem? Uma temeridade, Léo. Eu acho absurdo, porque não é o momento ainda das escolas abrirem. Tá? Porque a gente ainda está, de acordo com todos os jornais e todas as pesquisas, a gente ainda está subindo nas contaminações e já está faltando leito para um monte de gente. Tem regiões do Brasil que não tem mais UTI disponível, as pessoas estão esperando por leito de UTI, estão morrendo. Né? Então, se abrir escolas, vai ser um problema sério. Uma hipótese, eu, Jambeiro, me contamino de alguma forma, digamos. Em uma semana, em 2 dias, eu contamino 450 alunos. Se uma escola abrir, né, e a gente for obrigado a entrar em sala de aula, em 2 dias eu vou contaminar 450 crianças, adolescentes, né? E esses 450, mais não sei quantos mil em casa, né? Então é muito perigoso, é muito temeroso abrir as escolas agora, tá? Oi, Tuti, seja bem-vinda. Então é muito perigoso a gente ter abertura de escolas ainda agora. Ah, pô, Jambeiro, mas estão abrindo, o Campeonato Carioca vai voltar, o futebol está rolando no mundo inteiro, aqui no Brasil vai começar, os shoppings já abriram, as feiras estão abrindo. Cara, acaba que está tendo que abrir por pressão dos setores, né, do comércio e tal, e porque as pessoas precisam trabalhar, e os governadores e prefeitos também estão assim. O que eu faço? Se eu continuar mantendo fechado, eu posso não ser reeleito. Esse ano é ano de eleição. Tem os 5.570 prefeitos do Brasil estão preocupados com a reeleição deles.
Então eles estão abrindo, muitos estão abrindo na pressão por causa da reeleição, tá? Porque muitos vão buscar a reeleição. Então, quando o prefeito abre, é com esse sentido. É claro, é perceptível isso. O governador, para poder continuar tendo apoio de políticos e tal, para conseguir se manter bem até o seu final de mandato e talvez ser conhecido lá na frente como o cara que conseguiu passar pela Covid mantendo a sua economia bem, o que é um risco, tá? O momento é de manter as pessoas em casa, se é necessário abrir algum setor, que abra com todo cuidado, mas o que a gente está vendo abre shopping, abre academia, abre tudo, as contaminações estão bombando e você não está tendo tratamento, porque não existe vacina, porque os hospitais estão lotados. Então é muito arriscado, muito arriscado, Léo, abrir escolas nesse momento. Tanto sejam as escolas militares reabrir, quanto as escolas particulares ou públicas, civis, abrirem. Tá? É muito arriscado ainda. Quando for permitido, possível, que a gente não tenha preocupação de se contaminar, de ficar doente, cara, eu sou o primeiro a ir para a rua, para poder matar a saudade com meus alunos e tal, ver os alunos. A gente não vai poder se abraçar, né, ter contato assim de imediato, acredito eu, mas pelo menos de ver os alunos de volta. Né? As escolas vivas novamente, os alunos andando para lá e para cá, mas é o que eu falei, a gente está sempre ligado na questão de que a tecnologia veio para ficar. Esse uso da tecnologia intenso em sala de aula, que a gente está fazendo as aulas agora, a tecnologia veio para ficar. Uma última utilização, né, que o nosso tempo já está acabando aqui, que inclusive foi o Silva, que acabou aqui de entrar, ele falou o seguinte, a gente conversou agora há pouco no Instagram, no direct, ele falou, Jambeiro, uma ideia que eu tive e tal, de colocar, quando estiver dando uma aula, colocar pelo Google Maps, né, mostrar aquele local que você está falando ali no mapa e tal. Eu falei para ele, eu já tinha tido essa ideia, só que meu computador estava com a memória desse tamanhozinho, era uma vaga lembrança, né? Arrumei hoje, agora está bombando de força da memória, tá legal de memória, e aí já vou poder fazer isso. Abrir um Google Maps, eu estou falando, estou falando da Guerra do Peloponeso, abro o Google Maps, compartilho a tela e vum, jogo lá, essa região aqui na Grécia é do Peloponeso, Atenas, que a gente está falando, é bem aqui, a cidade de Roma, o Coliseu, bem aqui. E consegui mostrar para eles, mostrar o porto, da onde saiu o navio que veio para o Brasil para fazer a chegada dos portugueses aqui, Entendeu? A tecnologia, a gente está sempre utilizando a tecnologia a nosso favor. Léo, da escola pública, os alunos, cara, o atraso para os alunos da escola pública vai ser muito mais sério do que o das escolas particulares. As escolas públicas estão tendo algumas aulas gravadas, divulgadas na TV, aqui em Brasília, né, por exemplo, na TV Justiça, Gênesis, TV União. Eu não sei como é que está sendo isso no Brasil inteiro. A gente tem, agora, a partir do dia 29, aqui no DF, a questão da liberação de aulas online para os alunos. Eles ficaram 3 meses parados, praticamente, porque entrou a pandemia, o GDF deu férias para os alunos e para os professores, no mês de abril todinho, veio maio, veio junho, eles vão começar as aulas no dia 29 de junho, então eles perderam 3 meses do ano, e isso vai entrar pelo ano de 2021, como vai ser ainda, a Secretaria de Educação vai dizer, e acredito que é assim no Brasil inteiro, tá? Legal, mas aí quem sabe, Silva, um dia você fazendo uma aula dessa, você não aparece ali, né? Pessoas, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Continuem participando sempre. A gente toda semana está fazendo live às 21 horas, certo? Sempre buscando temas que tenham a ver conosco, com os professores. Espera aí só um segundinho. Aqui. Para poder ter o tempo aqui regressivo para mim. A gente tem que ter... Eu vou comentar isso, Tuti. A gente tem que estar sempre ligado na questão da educação. Minhas lives, vocês sabem que são sempre voltadas para o ensino, para a educação. Chamem seus colegas professores, seus amigos que se interessam por educação, por história, por música, que é isso que eu falo aqui nas minhas lives. É isso que eu busco fazer, trabalhar com vocês aqui. Sempre uma live interessante, divertida, trocando ideias com vocês, tá? Relembrando,
eu tenho um curso para professores. Então, se vocês conhecem algum professor, fala para vir aqui no perfil e procurar saber mais. Eles cadastrarem no meu site, professorjambeiro.com.br, tá bom? Deixa eu ver aqui, Tuti. Aqui em Santa Catarina, aluno vai buscar as folhas no colégio. É o que eu falei no começo da live. É uma escola, ou são escolas, que estão tentando reproduzir no online, reproduzir a aula da sala presencial. Fica um desastre, é chato, os alunos vão achar um porre. Ai, que saco, por que o professor não me mandou isso no WhatsApp, não mandou no e-mail? A gente tem que ir na escola pegar o papel. Entenderam? É isso. Para que o aluno vai ter que ir na escola buscar o papel? Né? Por que o aluno precisa ir na escola? Não precisa. A gente faz um formulário Google, a gente faz uma live. Eu, como tenho feito, por exemplo, eu tenho colocado no chat com meus alunos, eu escrevo alguns apontamentos que seria o equivalente de eu fazer as anotações no quadro e os alunos anotam ali. A escola exige que você tenha comprovação, porque os pais ainda estão com a cabeça na escola comum, na escola tradicional. Então, o aluno tem que preencher caderno. Para o pai só está valendo a aula se o caderno está preenchido, o caderno está cheio, né? E não é por aí. Mas tudo bem, a escola quer e tal, eu coloco algumas coisas no chat, os alunos anotam, depois tiro uma foto, me mandam no Classroom para eu poder ver, tá tudo tranquilo. A minha grande preocupação é não ficar preso nisso. É o aluno entender e tal, faz um teste aqui, faz outro ali, a gente vê o que aconteceu. Né? Precisam ter anotações? Precisam. É importante, mas não é o fundamental. Tá? Eu estou fazendo, para a gente fechar aqui, faltam 3 minutos e meio, alguns já sabem que eu estou fazendo minha segunda graduação. Né? Eu já sou formado em História, pós-graduado em Ensino à Distância e estou fazendo Direito. E as nossas aulas estão sendo online também. E eu tenho anotado pouquíssimo. Os professores colocam slides ou colocam vídeos e tal, eu tenho anotado pouquíssimo. Por quê? O conteúdo, a informação já está lá. O importante para mim é trocar ideia, debater, entender aquele processo e não ficar gastando folha de caderno. Né? Isso, Silva, exatamente. Mandar um PDF no e-mail institucional e já está pronto. Aí o aluno faz em casa. Hoje você pode converter o PDF para escrever, para digitar, ou você manda, o Word ele te manda de volta em PDF, existem várias formas. Eu gosto muito, como eu falei, do Google Formulários, ou Google Forms, que você, por ele, faz tudo. Pode colocar marca X, julgar certo e errado, tem questão aberta, você faz o que quiser no Formulários Google. É muito bom, é muito interessante. A tecnologia está aí para ajudar a gente, povo. A gente precisa ter a tecnologia a nosso favor e não contra a gente. Sim, Tuti, com certeza. Melhor isso do que nada, né? Mas aí a questão das escolas e das redes de ensino particulares e públicas mudarem isso. Falarem, olha, a gente tem que ir além. Porque, como eu falei, um bocado de escola está contratando professores que entendem dessa tecnologia nova e dessa nova realidade virtual. Essas escolas, pequenas, médias e grandes, vão bombar, vão continuar sendo muito importantes lá na frente, quando acabar a pandemia. As escolas e os professores que não entenderem isso e continuarem andando de lado igual caranguejo, achando que vai passar essa onda e vai ser tudo que era antes, vão perder o emprego e as escolas vão fechar. Ou seja, entra no mundo digital. O grande desafio agora, e que ao mesmo tempo é uma oportunidade e uma possibilidade muito legal, entra no mundo digital. Beleza? Gente, eu tenho 1 minuto e meio, quero agradecer muito a presença de vocês, tá? De todo mundo que veio aqui. Tava com saudade de fazer lives, né? Eu tive algumas situações que eu não pude fazer. Agora, toda quinta a gente vai ter live, certo? Vamos retomar essas lives semanais. De vez em quando eu vou fazer um aparecimento aqui do nada, fazer uma live relâmpago, tá? Participem dos stories também, entra lá para comentar, para perguntar, responda as nossas caixinhas de pergunta, tá? Porque eu produzo conteúdo para vocês. Então eu quero saber o que vocês querem, o que vocês desejam aprender. Tá? Vocês para colegas professores, vocês que foram ou que são meus alunos, tá? Eu tenho focado muito na questão do professor. Então, trago essas perguntas, tá? Exato. Aqui, eu nunca mais será o mesmo, a tecnologia vai melhorar. Exatamente. Isso, Tuti, eu falei mais cedo, que nem todos têm, infelizmente, esse acesso, mas vamos chegar lá ainda. Gente, 30 segundos, um beijo, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença de todos vocês.
Se cuidem, lavem as mãos, higienizem o todinho, não vão pra rua, pelo amor de Deus. Se precisa ir pra rua, se protege, usa máscara, tá? Não é uma gripezinha. A Covid mata, tá bom? Um beijo, tchau pra vocês. Vou contar os segundos finais. Tô indo embora. Tchau, tchau.